Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e volto aqui para dar continuidade, mas ao mesmo tempo para complementar um pouco da última exposição que eu propus, não é? No âmbito do nosso curso de Introdução aos Estudos Literários, aqui em nosso quarto encontro dedicado à questão da literatura em sua relação com a autoria, não é? Com a figura de um autor, de uma autora. E um colega propôs uma reflexão que me chamou a atenção, assim, que de alguma forma me convenceu, dizendo que ao explorar as proposições do Antoine Compagnon no Demônios da Teoria, na última exposição, não é? Que era, digamos, a oficial dentro do nosso curso, para quem quiser ver, se não tiver visto ainda, eu vou colocar o link aqui em cima, eu teria, de alguma forma, trazido pouco da minha própria perspectiva sobre a questão da relação entre uma obra literária e a autoria, uma vez que eu teria me concentrado demais no Antoine Compagnon e feito só algumas críticas ao final, onde daria para compreender qual possivelmente seria o meu posicionamento, sem contudo ser absolutamente claro de que forma eu traria, não é, a minha própria contribuição ao debate. Então eu preparei aqui uma breve apresentação, somente a título de complementação da última exposição, e o que eu gostaria de propor é o seguinte, é que fica muito claro na proposta do Compagnon a ideia de uma morte do autor a partir de uma crise do sujeito, não é? Esse é um tema que entra muito forte dentro da teoria literária mais recente, não é? E a gente poderia tentar resgatar isso, não é? As propostas de uma leitura intrínseca dos textos, não é? A partir de uma desautorização do autor, enquanto instância legitimadora da explicação textual, tal como proposto pelo Barthes e pelo Foucault, que são citados pelo Antoine Compagnon, mas que não foram muito diretamente desenvolvidos por mim na exposição, não é? Então eu trago aqui as referências aos dois principais textos desses autores que guiam algumas das discussões desse tópico até hoje, A Morte do Autor, do Roland Barthes, e O que é um Autor, do Michel Foucault, que eu vou disponibilizar no nosso Drive, tá? O link para o acesso ao Drive está aqui. Eu vou colocar na nossa pasta de bibliografia secundária esses textos para quem tiver interesse em lê-los em primeira mão e compreender quais são os seus argumentos para tentar minar a ideia de um autor enquanto instância autorizadora de uma explicação dos textos, de uma explicação muitas vezes positivista, não é? Que se pretende objetiva, partindo de dados, digamos, factuais, não é? Onde um autor nasceu, de quem ele era filho, por quais traumas ele passou, qual o tipo de educação que ele teve, quais livros ele leu, tentando então, por meio desses dados mais objetivos, explicar uma determinada obra. Foucault e Barthes vão radicalmente contra esse tipo de explicação dos textos. Eles privilegiam, tal como nós já dissemos antes, a interpretação dos textos e a sua argumentação se funda muito em alguns pressupostos que questionam de forma radical a noção de um sujeito unívoco, autoconsciente, plenamente dotado, não é, de suas capacidades psíquicas, digamos, em domínio pleno, não é, das suas manifestações expressivas. E para isso, obviamente, eles se fundamentam, sobretudo, não é, ambos, nas propostas de Nietzsche, de alguma forma minando ali a ideia de um sujeito autônomo, indivisível, ápice da criação divina, não é? E Nietzsche de alguma forma tira o logos, não é? A razão humana do pedestal sobre o qual ela havia sido de alguma forma colocada pelas propostas mais racionalistas do século XIX. Nietzsche faz uma crítica contundente a esse tipo de proposta. Foucault e Barthes herdam isso, mas herdam isso já trabalhado, por exemplo, por Freud, não é? Então, com toda a ideia de um sujeito cindido entre o seu inconsciente, entre o seu superego, não é? De alguma forma, ele mesmo ali um campo de batalha entre forças que ultrapassam a sua própria consciência, o seu próprio domínio de si,
manifestando então ali pulsões de morte, não é? Pulsões de vida, de prazer, e ele de alguma forma cindido por aquilo, não sendo, portanto, a instância última de manutenção do sentido de um texto, ou seja, não podendo ser usado para explicar um texto. Mas há também outras referências, não é? No pano de fundo dessas propostas, como a própria teoria da evolução de Darwin, que de alguma forma coloca o ser humano dentro de um contínuo de outras espécies animais, sem privilegiar a sua capacidade para o logos, né, para o pensamento, mas também para o discurso, como sendo radicalmente distintiva, digamos, do ser humano. Né? Então Darwin de alguma forma diminui as pretensões a que os seres humanos pretendiam, não é? Durante a maior parte da modernidade racionalista cartesiana, e ainda pautados em propostas de Karl Marx sobre no que diz respeito às estruturas de produção das sociedades e a forma como essas estruturas de alguma forma se refratam, não é? Tem uma espécie de influência nas manifestações artísticas as mais diversas, mas sem nenhum teor, digamos, determinista. Não é? Ou seja, Barthes e Foucault não trabalham com nenhuma dessas teorias em chave determinista, como se o meio, a vida, enfim, a educação determinasse definitivamente o que será a obra de um autor. Não é? Eles partem, então, do texto, né, das estruturas daquele texto, da sua forma, para tentar desdobrar dali uma série de reflexões sem trazer, a princípio, informações extrínsecas ao reino do textual para tentar abordar aquela obra. Tá? Então, isso para situar um pouco essa discussão, tal como delineada ali por volta dos anos 60, 70 e já um pouco mitigada nos anos 80, mas que chega ainda com muita força até os dias de hoje, tá bem? E eu digo isso por quê? Porque a Diana Klinger, que é uma professora argentina, mas que trabalha no Brasil há algum tempo, né, tem inclusive um link que eu vou colocar aqui em cima para um vídeo de uma entrevista que ela concede e que é muito interessante para que a gente conheça o trabalho dela. Ela tem um livro chamado Escritas de Si, Escritas do Outro, originalmente de 2007, embora eu use aqui a edição de 2016, mas também outros escritos, né, artigos. Eu vou disponibilizar um artigo dela lá na nossa pasta, em que ela revisita essa nova tradição de uma crise do sujeito. Ela faz uma retrospectiva de Nietzsche, de Freud, de Barthes e Foucault, mas ela sugere que a literatura contemporânea, e ela está trabalhando com alguns escritores dentro daquilo que hoje a gente chama de autoficção, mas que essa literatura contemporânea teria se insurgido contra a tendência de uma morte do sujeito, contra a tendência de um apagamento da figura autoral, na mais clássica chave blanchotiana, não é? Então de um apagamento desse sujeito da escrita, na forma de escamotear a vida do ser que escreve, não é? Como se a escrita passasse a ser a própria vida. E dentro dessa tendência da literatura contemporânea, haveria então uma forma de resposta simultânea e paradoxal ao narcisismo midiático. Não é? Então seria uma forma de responder, de incorporar, de trazer isso, essa espécie de narcisismo midiático, e a essa crítica do sujeito. Ou seja, a Diana Klinger está trabalhando com obras de autores como João Gilberto Noll, Fernando Baderro, Washington Cucurto e Bernardo Carvalho, em que um certo jogo entre uma exposição de si e uma consciência, digamos, crítica da impossibilidade de um sujeito pleno coexistissem e fosse inclusive tematizada pela própria literatura desses autores. E é nesse sentido, então, que ela fala de uma virada, não é? De um retorno do autor e de uma virada etnográfica dentro dessa corrente, não é? De produção literária mais contemporânea. E isso
tem, obviamente, muita relevância para a produção literária e artística hoje em dia. A Diana Klinger está se apoiando nas teorizações, por exemplo, do Dubrovsky e de outros autores trabalhando nessa chave de autoficção. A gente vê isso muito, não é, no cinema, a gente vê muito isso em outras artes, na pintura, na fotografia. Os autores se colocam de forma ficcional em suas próprias obras e tematizam criticamente a impossibilidade de um sujeito pleno, de um sujeito autoconsciente, esclarecido, e é sem dúvida uma tendência muito forte na arte contemporânea, tá? No cinema isso é muito visível. E no momento de sintetizar o primeiro capítulo do livro que eu mencionei, não é? A Diana Klinger propõe o seguinte, né? A título de uma espécie de síntese teórico-filosófica. Ela diz: resumindo, consideramos a autoficção como uma narrativa híbrida, ambivalente, na qual a ficção de si tem como referente o autor, mas não como pessoa biográfica, e sim o autor como personagem construído discursivamente, personagem que se exibe ao vivo, no momento mesmo de construção do discurso, ao mesmo tempo indagando sobre a subjetividade e posicionando-se de forma crítica perante os seus modos de representação. Aqui ela tenta de alguma forma amarrar, não é, o âmbito disso que ela entende como a ficção de si, tentando restringi-lo à autoficção contemporânea. Não é? Em trabalho que eu apresentei com uma colega anteriormente, não é, na Abralic de 2019, num simpósio organizado pelos professores Nabil Araújo, da UERJ, e Elcio Cornelsen, da UFMG, nós questionamos lá os limites dessa sugestão. Porque se a gente entender, né, essa ficção de si, tendo por referente o autor, mas não como pessoa biográfica, e sim como personagem construído no discurso, essa categorização, a meu ver, não se restringiria às obras contemporâneas, mas seria passível de ser estendida a muitas das obras antigas. Antigas, eu faço referência à antiguidade mesmo, não é? Isso está defendido, né, nesse artigo que eu e Sara Anjos escrevemos, não é? E que foi publicado lá então nos Anais da Abralic, esse texto. A referência ao texto encontra-se aqui embaixo, não é? Eu vou colocar num link para quem tiver interesse em conhecer a formulação. Mas lá a gente mostrava como a construção de um personagem por meio do discurso, que de alguma forma se imbricava com a figura de um autor, de toda uma tradição biográfica em torno desse autor, da sua vida, poderia ser remetida de alguma forma, óbvio, com muitas nuances, a Homero, mas de forma muito clara já com Hesíodo, por menos seguras que sejam as informações sobre a existência de um autor chamado Hesíodo, sobretudo autor no sentido moderno do termo, tal como sugerido lá pelo Foucault. Mas há a mise-en-scène de um personagem discursivamente construído que se confunde com a figura do responsável por aquele próprio discurso, em Hesíodo, em Heródoto, em Tucídides e de forma muito clara e já muito próxima da que a gente vai encontrar nesses autores da autoficção contemporânea, em Luciano de Samosata. Tá? A obra do Luciano eu recomendo vivamente a quem tem interesse em literatura. Tem o PDF das Narrativas Verdadeiras, que é um livro, uma espécie de ficção científica avant la lettre, que ele escreve, não é, por volta do século II depois de Cristo. Eu vou disponibilizar o PDF dessa tradução, da tradução desse texto, também na nossa pasta do Drive, para quem tiver interesse em conhecer a literatura do Luciano de Samosata. Mas em todo caso fica aí a sugestão de que essa ideia, da autoficção ela pudesse ser aplicada também a textos da antiguidade se a gente segue a proposição, a formulação defendida pela Diana Klinger, tá bem? Evidentemente, outras definições de autoficção excluiriam as obras antigas, mas a meu ver, essa ideia aqui inclui, no mínimo, as obras de um autor como Luciano de Samosata, algumas de suas obras. E na verdade seria possível defender, apoiando-me aqui nas considerações de um pensador de que gosto muito, que é Jacques Derrida, que
No final das contas, toda obra, todo discurso, toda palavra, todo gesto, todo traço teria algo de autobiográfico. Seria passível de ser visto, de ser compreendido como vindo da escrita de si. E é nesse sentido que eu gosto muito de um livro de Jacques Derrida, essa estranha instituição chamada literatura, em que, trabalhando nas fronteiras entre o literário e o filosófico, abordando essa difícil, se não impossível, escrita de si, esse desejo de se escrever, Jacques Derrida traz considerações que são muito interessantes para nós aqui agora. Lendo a citação, ele diz o seguinte: de certo, eu hesitava entre filosofia e literatura, sem renunciar a nenhuma das duas, buscando talvez obscuramente um lugar a partir do qual a história dessa fronteira pudesse ser pensada ou até mesmo deslocada, na própria escritura e não somente na reflexão histórica ou teórica. E como o que me interessa ainda hoje não se chama estritamente literatura nem filosofia, diverte-me pensar que meu desejo, digamos, de adolescente, pudesse ter me direcionado para algo da escritura, que não era nem uma coisa nem outra. O que era, então? Autobiografia talvez seja o nome menos inadequado, pois permanece, a meu ver, como o mais enigmático, o mais aberto ainda hoje. Neste momento, aqui mesmo, por meio de um gesto que comumente seria chamado de autobiográfico, estou tentando lembrar o que aconteceu, quando me veio o desejo de escrever, de forma tão obscura quanto compulsiva, a um só tempo impotente e autoritária. Bem, o que acontecia naquele momento era exatamente algo como um desejo autobiográfico. Esse livro de Jacques Derrida, que é uma entrevista que ele concede a Derek Ettridge, é muito interessante para nós pensarmos a literatura, essa estranha instituição moderna, dentro das suas particularidades. E Jacques Derrida nos fornece a chave da dimensão ética por trás da preocupação com a presença do autor, com aquilo que é da ordem da autoria, daquilo que de alguma forma busca se autorizar por meio da figura de um autor. Mas ele faz isso sem voltar para as velhas falácias do biografismo oitocentista, né? E ele faz isso de forma instigante a trazer para suas reflexões não apenas aquilo que é da ordem do literário, mas também aquilo que é da ordem das artes, aquilo que de alguma forma tem relação com a expressão de si. E é pensando nisso que eu trago ainda uma outra citação, de que eu gosto muito, essa extraída de Memórias de Cego, não é? Um outro livro em que ele está trabalhando com, mais estritamente, obras visuais, não é? Obras plásticas, pinturas, quando ele diz que, como as memórias, o autorretrato aparece sempre na reverberação de várias vozes, e a voz do outro comanda, faz retinir o retrato, apela-o sem simetria nem consonância. Se aquilo a que se chama autorretrato depende do fato de se lhe chamar autorretrato, um ato de nomeação deveria, a justo título, permitir-me chamar autorretrato não importa o que. Não somente não importa que desenho, retrato ou não, mas tudo quanto me chega, e de que eu posso afetar-me ou deixar-me afetar. E ele completa: em todos os casos de autorretrato, só um referente não visível do quadro, só um índice extrínseco poderá permitir uma identificação, que permanecerá sempre indireta. Poder-se-á sempre dissociar o signatário e o sujeito do autorretrato. Trate-se ele da identidade do objeto desenhado pelo desenhador, ou do próprio desenhador desenhado, seja ele ou não o autor do desenho, a identificação permanece provável, quer dizer, incerta, subtraída a qualquer leitura interna, objeto de inferência e não de percepção. É exatamente aquilo que eu falava quando dizia que não há texto sem contexto, né? Para que a gente compreenda a existência do que é um autorretrato, do que é uma autobiografia, é preciso haver um índice externo que nos aponte para essa dimensão da escrita de si, da expressão de si. E é justamente essa dimensão extrínseca
que aponta para a dimensão ética da escrita de si, que aponta para a dimensão ética desse engajamento do eu com o outro, né? E fazendo um jogo, talvez narcísico, na linha do que está presente nas propostas de Diana Klinger, por exemplo, mas também nas de Derrida, eu trago aqui esse breve jogo, né, de sugerir, intitular essa imagem um autorretrato, ainda que outro, né? O que acontece quando eu intitulo essa imagem autorretrato? E é a partir dessas reflexões que eu encerro, não é? Já caminhando para o final da nossa exposição, trazendo agora um último aspecto da relação entre a autoria e o texto e a obra literária. E há ainda, não é, uma última questão que eu preciso trazer antes de encerrar esse vídeo suplementar, que é relativa ao lugar de fala e ao valor ou à revalorização das experiências do sujeito nas propostas de crítica, mesmo nas propostas de teoria defendidas hoje em dia. Porque outra forma de pensar a importância das experiências do sujeito e da forte relação entre a obra e sua autoria, já não mais em chave autoficcional ou de uma fabulação de si, tem sido exploradas, não é, desde algumas experiências limites do século XX, como os campos de concentração coloniais, sobretudo no continente africano, mas também na Ásia, a Shoah, não é, o extermínio dos povos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e outros massacres testemunhados nessa era dos extremos, né? E é a partir dessas experiências limite que surge então a ideia de uma literatura de testemunho, devotada, não é, à compreensão de alguém que se relata, que relata aquilo que viu e que esse relato, com todas as falhas, com todas as dificuldades, as perspectivas de um sujeito envolvido na própria ação, pretende-se, reivindica um lugar de verdade, não é? Ou seja, o lugar daquele que sofreu e que testemunha sobre o próprio sofrimento e que testemunha sobre aquilo que viu. Obviamente, aí a relação com a história, com a verdade, com então, o testemunho em sentido jurídico, são muito próximas, não é? E essa colocação de si por meio da escrita da própria vida, ou seja, a questão da autobiografia, da memória, da narração, entram muito forte, não é? No sentido de uma vivência escritural, daquilo que se vive e se coloca por escrito, na linha do que é chamado por Conceição Evaristo, uma escritora sensacional brasileira, de escrevivência, né? Então ela tematiza muito disso, ou seja, do colocar-se, do colocar a própria vida, as próprias experiências na escrita, quando ela cunha esse termo, né, escrevivência, para falar dessa vida colocada na escrita, desse posicionamento perante o mundo, desse engajamento social perante o mundo, daquelas pessoas tradicionalmente colocadas à margem. Então vejam, os povos colonizados, não é? Os povos escravizados, as pessoas negras, não é? No caso da tradição brasileira, estadunidense, escravizados e, de alguma forma, mantidos na escravidão por meio do capital, né? Mesmo quando conseguiram reverter a escravidão em termos jurídicos estritos, não é? E, a meu ver, ainda que essas abordagens possam ser vistas a partir do que tem sido teorizado e praticado, não é, com a noção de autoficção, acredito que essas propostas apresentam um engajamento com a realidade social mais imediato e direto, não é? E isso tem sido explorado a partir da noção de lugar de fala, não é? Ou seja, de aquele que tem a palavra, de aquela que tem a palavra, falar a partir das suas próprias experiências, sem se escamotear na ideia de um sujeito universal, sem se escamotear no lugar daquele que sabe e que fala em vez do outro, não é? Tem um ensaio muito interessante da Spivak, em que ela fala, não é? Em que ela
tematiza a questão de pode o subalterno falar, e a sua perspectiva, que é Foucaultiana, é muito crítica e de certa forma negativa, porque ela de alguma forma parece sugerir que o subalterno não tem voz, não é? Quando o subalterno chega a um lugar de fala, quando ele pode eventualmente se exprimir, as suas estruturas já são de tal forma que ele de algum modo já não é o subalterno sem voz, não é? E essa é uma perspectiva muito deprimente, a gente poderia dizer, não é? Na medida em que tematiza essas dificuldades todas, não é? Do falar em lugar do outro, do falar pelo outro, e faz uma crítica muito contundente a intelectuais que então roubariam, não é? A voz de outros, a voz desses subalternos, que eles sim precisariam de voz, mas jamais teriam, não é? Isso está tematizado num livro da Djamila Ribeiro, de 2017, chamado Lugar de Fala. E para encerrar aqui e trazer alguns exemplos para quem tem interesse em ler sobre esses assuntos, ver como eles podem ser desenvolvidos num exercício de crítica literária, ou seja, num exercício de leitura de textos literários, eu trago de forma meio cabotina algumas referências aí a textos que eu desenvolvi, que eu propus, no âmbito de um evento chamado COMPDL, né, o Congresso de Psicanálise, Direito e Literatura, organizado pelo professor Fábio Belo, em que eu li, no ano de 2017, a obra de Carolina Maria de Jesus, e escrevi 2 trabalhos a partir disso, né? Um publicado em 2017, o outro em 2019. Vou colocar os links para essas referências aqui embaixo. E um outro a partir da obra de Cristina Richardson, no COMPDL de 2018. Elas, autoras brasileiras, não é? A Carolina bastante mais conhecida, a Cristina Richardson não tanto, não é? Ela nasceu e foi criada no Brasil até os 10 anos de idade, depois foi adotada por um casal sueco e morou na Suécia desde então, e tem um livro relatando então essas suas experiências, em que o testemunho, a escrevivência andam de mãos dadas, não é? Com uma autofabulação, então jogando com as fronteiras entre a verdade e a recriação, e são então exemplos muito claros sobre como é possível, e melhor, como é muito produtivo trabalhar com a categoria autoria dentro de determinadas obras, tá? Bem, é isso. Eu espero que essas referências sejam de algum apoio, de algum interesse para quem tem vontade de trabalhar nessa chave da autoria. Eu faço aqui a referência ao artigo que eu citei, escrito por mim e por Sara Anjos, o texto publicado nos Anais da Bralic de 2019, não é, em que a gente questiona os limites da aplicação da ideia de autoficção apenas à contemporaneidade, propondo uma extensão a isso também a textos antigos. O livro do Roland Barthes, não é, o texto Morte do Autor, o texto do Michel Foucault, que é um autor, o texto da Diana Klinger, que eu mencionei, Escrita de Si como Performance, que eu vou disponibilizar no Drive, o livro dela, Escritas de Si, Escritas do Outro, também trazido aqui, o da Djamila Ribeiro, sobre o que é lugar de fala, muito interessante, para todas essas discussões tão em voga. E, no final, as referências a meus próprios trabalhos de interpretação, não é? Ou seja, de crítica literária, a partir dessas categorias de autoria, em obras em que a vida do autor, no caso, a vida das autoras, se mistura muito com a própria escrita, não é? Então, eu acho que essas referências podem ser interessantes para quem tenha vontade de ver como um trabalho de crítica é feito nessa chave, indiretamente, tá? Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.